Capítulo 311 de Black Clover, e finalmente a gente tem o final da luta entre o Yuno e o Zenon e o grande plot que a gente esperava tanto, mas que não foi nenhuma grande surpresa assim, né, tão grande, porque a gente meio que já imaginava que o Morris ia entrar na jogada agora, mas tem algumas coisas que vale a pena a gente ressaltar, então bora lá falar de Black Clover 311. Nesse capítulo a gente tem a confirmação de que o Yuno realmente cortou o coração do Zenon no meio, né, com um quadro mostrando o poder do Yuno fatiando o coração do endiabrado, e não só o coração, gente, porque nas imagens seguintes a gente vê que o próprio Zenon foi partido no meio. Tem braço para um lado, tem braço para o outro, asa despedaçada. O Yuno fez um sushi do cara, e eu espero que não censurem isso no anime, mas eu também acho improvável que mostrem do jeito que tá lá no mangá, infelizmente, né? E já que o coração do Beelzebub foi junto pro saco, agora o Zenon é só um mago normal que não tem mais como se regenerar, então automaticamente ele tá fora da jogada. Tá morto, né? Essa foi a primeira morte de um membro da tríade que foi claramente mostrada pra gente, já que o Dante ficou só subentendido que ele morreu quando ele se levantou lá, se regenerando e tal, e o Jack voltou pra cortar ele e não deixar ele estragar o momento do Magna, né? E também a Vanica, a gente ficou ali subentendido que ela teria morrido, mas ainda tinha alguma dúvida, mas mais pra frente isso vai ser meio que confirmado. É interessante que somente com a derrota o Zenon foi capaz de perceber que o caminho que ele escolheu, né, que ele decidiu tomar, levou ele para o fracasso. E ele tenta entender ali, naquele momento, o porquê disso, já que ele afirma que ele sempre sentiu que, de alguma forma, o Yuno lembrava ele mesmo. A questão é que, ao longo de todos os últimos capítulos, foi criado um paralelo enorme entre os dois, né, que tiveram ali experiências bem parecidas, né, de serem zombados, porque um era plebeu, o outro porque tinha uma magia diferente, e ambos tiveram um melhor amigo como um grande pilar nas suas vidas. Só que diferente dele, o Yuno tomou as decisões certas, enquanto o Zenon tomou as erradas, que inclusive, né, foi o título do capítulo anterior. Quando ele pensa sobre isso, ele pergunta em que eles são diferentes, então ele quer entender em que momento ele deixou de se assemelhar tanto com o Yuno, qual que foi a diferença, né, entre esses dois paralelos que existiam aí entre os dois. E o Yuno simplesmente diz que ele ainda tá no meio do voto que ele fez com o melhor amigo. E isso leva o Zenon a pensar no que ele poderia ter sido ou feito, né, ou como ele poderia ter se tornado diferente se ele tivesse tomado decisões melhores, porque ele entende que os seus ideais falharam, enquanto os do Yuno não. E era exatamente essa a diferença entre os dois, os ideais deles. A fala do Yuno fala muito mais do que uma ambição que ele tem de ser rei mago, porque fala de sentimentos, fala de promessas, de expectativas, mas não das expectativas dele, e sim das expectativas do Asta, que ele quer suprir, ele quer corresponder a essas expectativas, né? E o laço que ele tem com o Asta, que é tão forte que ele simplesmente não pode se desviar do seu caminho até ele cumprir o voto que fez com o melhor amigo, coisa que o Zenon não fez. Enquanto o Yuno valoriza muito esse laço, o Zenon preferiu a vitória a todo custo, a custo da vida do amigo, do único amigo e da única pessoa que teve fé nele quando ele era bulinado lá no reino. Bulinado não, quando ele sofria bullying lá no reino, né? E apesar de não ter havido ali uma declaração, né, falada do Zenon, a forma como os quadros mostram ele de costas ou então só do nariz para baixo, sempre omitindo ali os olhos, mostram que o autor quer passar a sensação de que o Zenon se arrependeu do rumo que ele tomou, das escolhas que ele fez. Já que geralmente quando a gente é tomado por uma culpa muito grande sobre algo que a gente fez, sobre alguma atitude nossa, a gente faz o quê? No geral, a gente abaixa a cabeça, né? A gente deixa ela levemente inclinada para baixo, e porque ele tá de costas ali com a cabeça levemente inclinada. Isso remete ao olhar, já que segundo os especialistas em linguagem corporal, uma pessoa que se sente culpada tem dificuldade de encarar o outro nos olhos. E uma tendência também é a gente cobrir o rosto com as mãos, cobrir os olhos com as mãos. Então, apesar da gente não ter o Zenon fazendo isso, né, especificamente esse gesto assim, a gente tem os quadros dele ocultando o rosto, aparecendo de costas enquanto o Yuno responde, ele não consegue encarar o Yuno nos olhos, e tem outro quadro também que os olhos dele estão sendo ali ocultados, simbolizando exatamente essa culpa e esse remorso que ele sente por ter tomado a decisão errada ao longo de toda a vida dele. A gente também vê que o Asta, a Lolopédica, o Lucky, o Nozel e toda a galera lá que saiu da região da Megicla estavam indo diretamente em direção ao Zenon e encontram tudo ali em ruínas. Então eles estão vendo que tá tudo sendo colapsado, a Mimosa tá curando o Nat, que estava muito debilitado ainda da luta contra
contra a Lilith e o Namah, e ela tá restaurando os demônios do Nat que tinham sido esmagados naquela luta. E isso é interessante porque abre uma possibilidade para que mais para frente ele possa fazer uma união demoníaca com os 4 demônios de uma única vez, ao invés de só com 2, como ele fez até agora, né? Aí dessa forma ele vai conseguir aumentar ainda mais o seu poder e ganhar um buff maior. Aí então pode ser que, como naquela luta, né, ele pediu para esses 2 acreditarem, esses 2 demônios acreditarem na aposta dele e fazerem a dupla união, ele venha em algum momento fazer a união com os 4 juntos, e isso vai ser bem interessante, né? Porque faria com que ele voltasse a ter mais utilidade ali dentro da batalha, já que agora ele não é páreo para praticamente ninguém que tá ali. É legal também a cara de felicidade do Asta quando o Nat usa a visão dele lá no modo Feliz, já que agora o Plumed foi restaurado, né, para poder olhar ali todo o interior do prédio e ver que o Yuno venceu, porque mostra o quão saudável é a rivalidade entre os dois. Eles são mais do que rivais, eles são amigos, eles ficam felizes com as vitórias um do outro, né, com os ups de poderes um do outro. O Asta mostra ali que tá muito feliz, e a gente vê isso durante toda a obra. E em relação do Yuno com o Asta também, eles sempre sorri quando ele vê o Asta ficando mais forte. A gente tem também ali meio que uma confirmação de que o Dante e a Vanica estão mortos, né, com a Vanica aparentemente torrada, virou ali churrasco por causa do golpe final lá que o Gadja tinha dado nela, e o Dante que tentava se regenerar, mas não concluiu a regeneração por causa do Jack, e se ele não tivesse morrido, gente, ele teria se regenerado, mas o quadro mostra ali ele no meio da regeneração e morto, né, com os olhos brancos e tal. Só que o Advento não parou com a morte deles, e os demônios continuam vindo um atrás do outro, tanto que a gente tem ali alguns magos de Hurt lutando, né, contra eles, alguns já muito feridos, muito cansados também, e uma horda atrás da outra vindo. Então as coisas estão ficando cada vez mais complicadas e vão ficar assim num nível que a gente nem espera, pode se preparar. Enquanto isso, o Júlio tá lá em Clover, caído no chão, já que na condição que ele se encontra agora, né, ele não tem a melhor utilidade lá na batalha, e ele diz que tá sentindo algo terrível, que algo terrível tá para acontecer. Isso pode, né, se referir ao fato do Lucifero tá prestes a sair, como a gente já vai ver mais pra frente daqui a pouco, ou então pode significar que ele não esperava a morte do Dante, da Vanica e do Zenon, e nem que o Morris teria ali o seu próprio plano, né, de forma destacada do plano deles, caso ele realmente seja o 4º irmão Zogratis, como muito tem se teorizado por aí. Essa expressão dele, se for esse o caso, né, pode ser especificamente pelo fato dos seus irmãos terem sido mortos e o plano dele em específico ter dado errado. Se for esse o caso, pode ser que o Morris vai fazer ainda, né, algo que não tivesse de acordo com os planos do 4º irmão, e que esse 4º irmão pode vir a se voltar contra o Morris, mas isso é só uma teoria das vozes da minha cabeça, vamos ver o que vai rolar. Então chegou o momento que muitos de vocês esperavam e falaram muito aqui nos comentários, que era o momento da Dorothy enfrentando ali alguma batalha nesse arco. E para decepção de muita gente, a luta dela já tá rolando há muito tempo e não foi mostrado pra gente. Eu entendo que muita gente queria ver ela usando a magia, né, numa batalha contra algum demônio, e a galera ficou frustrada por causa disso. Mas o fato da Dorothy estar fora da tela esse tempo todo não significa que ela não vai ter aí o seu grande momento nesse arco, como o Nozel teve, por exemplo, né? Apesar dele só aparecer ali no final e teve 15 minutos de fama contra a Megícula, ele teve o seu momento, e provavelmente a Dorothy ainda vai trazer alguma magia nova que ela guardou como última opção, porque apesar dela estar muito debilitada, ela ainda não está vencida. Então essa batalha ainda vai continuar, e pode ser que hajam aí alguns flashbacks que mostrem um pouco, né, de como foi a luta entre eles até agora, momentos antes ali dela lançar a magia que ela tem na manga, o que rolou, e mostrando como foi que o Morris fez para conseguir escapar da magia que ele mesmo disse que é invencível. Mas como diria um grande filósofo, né, toda magia tem a sua fraqueza, e nesse caso a fraqueza da magia dela é a existência do Morris, que provavelmente conseguiu escapar da magia dos sonhos dela, reconstruindo tudo com o poder dele e colocando a saída bem ali na frente. Então, para ele, né, com esse poder, não seria complicado escapar de lá, mesmo sendo uma magia invencível a dela. E aqui a gente entende o porquê o advento da Qliphothoth não parou com a morte da Tríade, entende também um pouco mais da magia do Morris, uma espécie de magia de reconstrução que ele usou no Dante depois da surra que ele levou lá no Yami, que ele também
também usou no Ladros, no Mars, nas experiências que ele fazia lá em Diamond, e foi graças a essa reconstrução, inclusive, né, que o Ladros conseguiu passar a usar a magia de absorção, e que o Mars passou a utilizar também a magia da Fana, né, com o Grimório fundido com o dela lá. Com essa mesma magia e com todo esse conhecimento que ele acabou adquirindo da Lolopédica, ele conseguiu reconstruir a árvore da Qliphothoth de forma que ele não precisasse mais da magia da Tríade para terminar o processo. Então ele realocou os demônios de lugar ali dentro do submundo. Quando ele fez essa reconstrução, ele trouxe o Lucifero, que estava lá embaixo no último nível, né, do submundo, pro lugar do portão que ia se abrir ali, né, que seria o próximo que estaria se abrindo. Então o que tudo indica é que ele já tinha esse plano em mente e ele só precisava que o ritual fosse iniciado e que a árvore tivesse um certo tamanho a ponto de acessar o submundo, abrir ali o primeiro portão para que ele pudesse ter essa autonomia de remodelar tudo da forma que ele quisesse. Então o que me parece aqui é que o plano dele realmente era a parte do plano da Tríade, até porque ele tá cagando pra morte deles ali. Dá a entender que para ele foi até melhor, já que com eles mortos ele não vai mais precisar lidar com nenhum deles, né, caso ele fosse revelar o plano dele depois, quando ele revelasse a verdadeira intenção dele. Então a gente tem ali uma surpresa, que é o Lotus, que estava esse tempo todo trabalhando com o Morris, né, e que acabou traindo ele. Isso porque, por mais que o Lotus fosse um salafrário safado, ele se uniu com o Morris apenas para tentar tirar algum proveito próprio e não porque ele queria de fato, né, demônios dominando a Terra ou usar os poderes demoníacos e tal. Mas quando ele entendeu o verdadeiro objetivo do Morris, ele se recusou a continuar com essa parceria, já que essa parceria, né, já que os atos do Morris ali iam contra os objetivos dele. Quais eram os objetivos do Lotus? Se dar bem, de qualquer forma, e fazer com que a sua própria família se beneficiasse também através das conquistas dele. A fala dele dizendo que o lugar que o Morris quer criar não é um lugar em que a família dele vai poder viver feliz, né? E a fala dele também em algumas páginas ali mais pra frente, alguns quadros mais pra frente, dizendo que ele precisa ficar vivo para poder voltar para eles, voltar para a família, deixa bem implícito que todas as ações dele, por mais que sejam ilícitas, foram sempre pensando na família. E é bem interessante a gente notar também que em todas as outras situações, quando o Lotus estava em desvantagem, quando ele tinha ali um inimigo que ele não tinha chances de vencer, né, ele fugia. Mas aqui pela primeira vez ele não foge, porque fugir sem tentar vencer o Morris pode significar a vitória, né, do Morris e a morte dele também, de toda a família dele. Então ele fica ali para lutar pelo futuro, pela sobrevivência deles e garantir a sobrevivência da família. Só que o Morris já superou o patamar de sentimentalismo, né, e arranca o braço dele ali por causa dessa traição, numa cena bem explícita que eu também espero que esteja no anime. Então ele revela que de alguma forma ele tem uma ligação com o Lucifero, demônio que tinha contrato com o Dante, e ele diz que ele não passa de um mensageiro para esse demônio. Então aqui a gente pode levar a coisa para alguns caminhos. O primeiro, que o Lucifero tenha feito um contrato com dois demônios ao mesmo tempo, né? O que pode não ser impossível se tratando do Morris, que estuda todo tipo de magia, faz vários tipos de experimentos e coisas proibidas e tal. Se você olhar o capítulo 179, você vai ver que as marcas na testa dele são muito parecidas com as do Dante. Então pode ser que ele tenha feito um contrato mais básico, no qual o Lucifero pudesse só se manifestar parcialmente ali através do Morris, como ele faz aqui, né? Ou pode ser que ele tenha feito algum tipo de acordo com o Lucifero após a morte do Dante para usar a sua magia para manifestar o Lucifero parcialmente através dele, né? Através daquela boca enorme, cabulosa que a gente vê ali na testa dele, que ficou muito mais sombria, inclusive, que a transformação do Dante. Eu achei cabulosíssima, mas muito boa a imagem, muito bom o desenho do Tabata ali. Isso provavelmente vai ser melhor explicado ainda, porque não ficou muito claro essa ligação dele com o Lucifero, né? Como ela aconteceu e por que o Lucifero está se manifestando ali na testa dele. Pode ser também que, como o Lucifero viu, né, e deixou a Megícula tentar escapar através do submundo, através da magia da maldição dela lá, que o próprio Lucifero tenha encontrado alguma forma também de se manifestar através da magia do Morris, já que ele está intimamente ligado ali com a árvore de Qliphothoth, que ele reconstruiu e reorganizou as posições dos demônios ali do submundo.
De qualquer forma, a gente vai ter que esperar aí mais algumas explicações para entender direitinho. Finalmente, o Yami e o Vin Jensen aparecem, apesar de eu ter a impressão de que ninguém tá nem ligando muito pro Vin Jensen, só pro Yami, mas a gente vê que os dois já estão bem debilitados ali, já tem umas rachaduras surgindo no corpo deles, mostrando que bastante da energia vital deles já foi utilizada no advento e que eles estão caminhando ali para a morte. E quando o Morris usa a magia de reconstrução dele para fundir os demônios e criar um bichão cabuloso lá para atacar o Lotus, um barulho acontece, o Yami, que estava praticamente desacordado, abre o olho, sente que os filhos dele chegaram para salvar ele, e sim, eu falo filhos, porque apesar de todo o jeitão destrambelhado e rústico dele, né, meio chucro, ele tem aqueles meninos, né, ele tem ali aqueles magos como filhos. E a Vanessa, o Gauch, o Gordon, a Grey e o Henry arrebentam a parede e entram com tudo para salvar o capitão deles. E eu tô bem interessada em saber principalmente como que o Henry tá ali sem sugar a energia de todo mundo. Provavelmente ele teve um up grande aí. E esse foi o grande plot que a gente tanto aguardava, com o Morris tendo o próprio plano dele, assim, muito bem pensado para poder trazer o Lucifero, que é o demônio mais poderoso, trazer ele logo sem precisar esperar a abertura de todos os portões, e causando ali uma reviravolta na obra, que a gente já meio que esperava por isso, né? Não do Lucifero vir agora, mas que o Morris tinha algo ali para poder fazer. Mas com isso agora a gente pode ter a possibilidade da volta do Mars, né? Pode ser que ele chegue ali com os anões, e até a possibilidade de que o segundo portão seja realmente aberto, o Lucifero saia, o caos e a escuridão, né, tomem conta dos 4 reinos ali, e os magos tenham que pegar o Vin Jensen e o Yami, né, que só morrem quando os 7 portões se abrirem, e fujam para alguma terra distante do Yami, talvez, para poder aprender novas técnicas, né, de poderes, ficarem mais fortes ainda e assim poderem voltar, vencerem esses demônios e retomarem os reinos de volta. De qualquer forma, ainda tem muita coisa para ser trabalhada, então enquanto elas não são reveladas aqui, a gente vai teorizando. Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, e se você não tiver o sininho ativado, ativa aí que eu sempre posto vídeo, uns 2, 3 vídeos por semana aqui, tá bom? Todo sábado tem vídeo de Black Clover. Gente, um beijo pra vocês, muito obrigada por chegarem até aqui. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!